Olá, olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Tudo bem com vocês? Hoje, tô num episódio muito legal. Na verdade, um episódio quase que de estreia, digamos assim, um episódio em grupo com Maria Milena e Thaís. E pra gente apresentar hoje, a gente vai trazer o que é, um pontinho azul no meio do Oriente Médio. O objetivo do episódio é discutir o potencial de inserção do Estado de Israel como uma potência regional no Oriente Médio, e entender em que medida o país tem capacidade ou não de ser uma liderança regional. Pois é, para discutir o assunto, o podcast se dividirá em 4 aspectos chaves. O primeiro, discussão breve sobre o que é uma potência regional. O segundo, sobre o que é relações políticas e alinhamento com outros países do Oriente Médio. O terceiro, a capacidade de Israel, materiais e ideacionais. E, por último, uma inserção do país no contexto regional. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Então, pra gente começar a falar sobre Israel, antes eu vou tentar apresentar as meninas. Primeiro eu quero que Maria Milena dê um oizinho dela. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que você tá, Maria? Estou bem, apreensiva, confesso que é desafiador essa dinâmica aqui de episódios em grupo, mas também estou muito feliz, né, nessa nossa estreia aqui, Dicotomia, tudo juntinhos. E aí, Thaís, deu seu oizinho também, eu aposto que Thaís não está nervosa, né? Oi, não, nem um pouco, o nervosismo não é uma opção na dicotomia, não estou nem um pouco nervosa, imagina. Bem, e aí a gente combinou que a gente ia falar sobre o Israel, mais especificamente sobre debater, né, aqui se Israel é uma potência regional ou não, e a gente não quer chegar a nenhuma conclusão, acho que o assunto é muito maior do que cabe aqui nos poucos minutos que a gente vai conversar. E primeiro a gente pode tentar falar sobre aspectos gerais do Estado de Israel. Por exemplo, onde se localiza Israel? Israel, para quem não conhece, ou para quem apenas... eu dei uma pesquisada antes de conversar aqui. Quando a gente olha no mapa, normalmente a gente dá o Google lá no mapa, normalmente só aparece Israel, assim, o estado de Israel bem separadinho lá e tal. Nunca aparece uma região maior, um mapa maior, assim. Você tem que procurar um mapa, talvez, do Oriente Médio para tentar localizar Israel. Então, nessa medida, eu vou tentar falar mais ou menos onde que Israel fica, assim. Se você pensar na África, no continente africano, Israel fica, tipo, na beiradinha ali da entrada da Ásia, ali do Oriente Médio. Então ele tem o litoral ali no Mar Mediterrâneo. Então é um estado bem pequeno e acaba um pouco sumindo na perspectiva do mapa mundi. Mas quando você dá o zoom ali naquela região do Oriente Médio, na região do chifre da África, você acaba notando que tem ali o Estado de Israel. É próximo, inclusive, já que a gente está em época de Copa, relativamente próximo ao Catar. E ele faz o Catar que faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos, e esse que faz fronteira com Israel. Tem muitas outras questões também. Vocês têm algum outro ponto para a gente localizar o ouvinte sobre onde se encontra o Estado de Israel, sobre suas capacidades militares, tecnológicas, questões religiosas também? Thaís, você tem? Não, antes de tratar, assim, de onde ele se localiza, acho que todo mundo já ouviu, de certa medida, algo sobre Israel, enfim, então ele é muito marcado pelas questões conflituosas com a Palestina, né, que, enfim, tem que daria um outro episódio apenas falando disso também. A gente pode tentar localizar Israel no quesito religião, até porque ele é um ponto importante para 3 religiões, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então ele é muito complexo, assim, na hora de localizar ele. É como o Adler disse, tem que procurar vários mapas e tentar encaixar ele de alguma forma nisso. E é bem o que a gente, de certa forma, vai trazer no episódio, assim, como ele tenta se encaixar nesse quebra-cabeça. E Thaís falou essa questão de como Israel tenta se encaixar nesse quebra-cabeça. E eu me lembrei exatamente de um episódio bastante recente que aconteceu esse ano. Não sei se vocês ouviram, né, a fala do primeiro-ministro de Israel, o Yair Lapid. E no seu primeiro discurso lá na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o Lapid ele ressaltou essa força, né, uma força e a prosperidade do país, de Israel. Ele mencionou avanços, né, ele mencionou descobertas importantes do país nos setores tecnológicos, ambiental, bélico, científico. Eu achei bastante interessante que o Lapid, logo no início, ele começou falando, né, que 75 anos depois do Holocausto, Israel é uma forte democracia liberal. Ele fez questão de ressaltar isso, né?
que se tornou uma nação próspera, destacou ali a produção de medicamentos contra o Alzheimer, por exemplo, contra o Parkinson. E citou também que o país ele contou com 13 ganhadores do Prêmio Nobel em literatura, em química, em economia. Eu não sabia. Sim, sim. E aí, além disso, durante seu discurso, o Lapid ele relembrou o ataque a Tel Aviv durante o encontro que teve entre os Estados Unidos, entre os Emirados Árabes, Marrocos, Israel, Egito e Bahrein, ressaltando que, apesar do ocorrido, os grupos de trabalho ali, formados naquela ocasião, eles estariam mudando, entre aspas, né, a cara do Oriente Médio. E aí eu achei interessante a gente vir comentar, conversar aqui, né? Afinal de contas, o que seria a cara do Oriente Médio? A gente precisa saber, né? O que é que vocês acham? Vocês têm alguma ideia? É interessante pensar realmente nessa fala, porque acaba sendo um pouco generalista, né? Como Maria Milena falou mesmo, acho que Israel, de fato, tem essa questão tecnológica que é muito avançada. É um país que talvez é pequeno e que talvez pouco dependa de outros países ali da região. Ele acaba se tornando muito independente nesse sentido tecnológico, de agricultura, de tecnologia para extração de dessalinização da água, né? Ali também tem essa tecnologia que foi muito falada durante um tempo atrás, alguns anos atrás. Então, realmente, assim, há uma controvérsia gigante, assim, com relação àquela região, e principalmente sobre Israel. Essa fala do Lapid sobre o que antes de mais nada, antes de comentar, né, sobre o que é a cara do Oriente Médio, traz esse aspecto controverso, né, do que existe na região e do que existe em próprio Israel, né? Sim, e o Lapid ele entra numa seara um pouco complexa, né? Tentar dizer o que é a cara de algo, assim, é muito difícil, porque se tu pedir para alguém descrever uma pessoa, que a gente consegue visualizar, ela já vai descrever de uma forma diferente que um terceiro faria isso. E quando então ele trata do que é a cara do Oriente Médio, tentar dar a cara a um continente, a um subcontinente, a um grupo de países, acaba sendo muito complexo. Porque, de maneira geral, o Oriente Médio são países do sudeste da Ásia e norte da África, de uma etnia predominantemente árabe, de maioria islâmica, e é um local também que foi berço de algumas das primeiras civilizações humanas e de religiões como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E tentar, a partir desse conceito geral, destrinchar o que seria o Oriente Médio, se torna difícil, digamos assim, até porque mesmo as fronteiras, que seriam algo mais fixos, por muitas vezes elas são difíceis de precisar. Tanto que tem o Grande Oriente Médio. Alguns pesquisadores acabam colocando até mesmo o sul da Ásia, como o Paquistão e o Afeganistão, nesse Oriente. Tá? E esse conceito ele é muito recente também. Ele surge no início do século XX. E ele é muito eurocêntrico, porque é o meio, né? Onde a gente vai achar o meio? A gente precisa ter duas outras referências. E esse meio, então, ele surge entre a Europa e o Extremo Oriente, que seria o Sudeste Asiático, o Leste Asiático. Um capitão da Marinha Americana, o Alfred Mahan, ele coloca até que seria, então, o meio do caminho para as possessões no sul da Ásia. E a partir desse conceito, então, que é bem eurocêntrico, a gente não pode abordar o Oriente Médio sem tratar da obra O Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, do Edward Said, que é muito importante para a gente compreender como essa visão do Ocidente sobre o Oriente. Né? Eu acredito que ele coloca muito bem quando traz esses estereótipos que a gente encontra sobre o Oriente Médio, o Oriente numa forma geral, assim, que seria um local intolerante, um local violento e principalmente um local que precisa de uma missão civilizatória do Ocidente. Então essas visões são muito incrustadas no Oriente Médio. E ele tem numa parte do livro ele coloca uma frase assim que é muito interessante, que essa visão que o Ocidente cria a partir de si mesmo, de um lugar democrático, seguro, tolerante, moderno e racional, ele só tem base à medida que foi se criando uma imagem então desse Oriente perdido, dessa selva. E também então que tem uma frase que aparece num filme, mas eu não vou citar o filme porque não estão patrocinando o Dicotomia, que um personagem coloca que para existir um herói precisa ter um vilão. Então, para existir esse Ocidente heróico, precisou-se ter a construção de um vilão, precisou ter a construção desse inimigo. E o inimigo se torna, então, o Oriente Médio a certa medida. Então, quando a gente trata desse orientalismo, enfim,
a gente também, e das questões de fronteiras, questões gerais, a gente começa a perceber que o Oriente Médio ele é heterogêneo. Ele tem diversos países, alguns pesquisadores vão incluir países, outros não, mas a gente precisa pontuar que o Oriente Médio ser heterogêneo não significa que ele é uma bagunça, né? Não significa, então, que ele é cada um por si, enfim. Podemos colocar ele como uma região, ele não é um continente, mas ele tem mais de 20 idiomas, sendo o árabe o principal, o mais falado, mas tem o turco, o persa, o hebraico, que é o caso de Israel. Ele tem fortes presenças do colonialismo, então tem países que falam francês, o inglês. Ele também tem uma diversidade étnica muito grande, são mais de 30, entre árabes, curdos, persas, armênios, turcos. E trazer apenas ele como um balaio, sabe aquele balaio de loja que tu vai lá e tem um monte de peça em promoção, digamos assim, é tu ter uma visão rasa e tu desconsiderar esses episódios que foram essenciais para essa heterogeneidade, como a presença de colonizadores, como eu já falei, a partilha do Oriente Médio, né, a partir da França, da Inglaterra, o fim do Império Otomano, as guerras, a Guerra do Golfo, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, as questões no Líbano, no Levante, a guerra na Síria, que o ano passado fez 10 anos, a Primavera Árabe, enfim, né? Tem muita. A região ali do Oriente Médio, ela realmente é muito heterogênea, né? Apesar da gente entender que existe algum tipo de convergência, né? Seja em costumes, seja na própria região em si, seja questões mais geográficas, ela é muito heterogênea. A gente, como você está mesmo citando, acho que muito bem citando, inclusive, Thaís, o próprio, se a gente for parar para pensar, né, aproveitar o momento que a gente está falando tanto sobre os jogos de Copa do Mundo, que vai ter o Irã e Estados Unidos, o Irã sendo o Irã e os Estados Unidos sendo grandes inimigos, digamos assim, políticos. E o Iraque, ele logo ali do lado também nesse sentido, mas o Irã principalmente, se a gente olhar o mapa por si só, ele está rodeado de países que têm parcerias muito próximas com os Estados Unidos, então isso permite que a região seja muito heterogênea, sabe? Essa falta de homogeneidade dá ideia também, esse orientalismo, né, como você está falando, essa ideia ocidental, e aqui cabe ressaltar que ela é um tanto quanto equivocada, assim, em muitas medidas, que dá a ideia de que a região em si ela deu errado, a região em si ela foi feita para a guerra, ela foi feita para o terrorismo, ela foi feita para a pobreza, enfim. E a gente sabe que enfim, tem muitos problemas na região, a gente não pode negar que problemas existem ao redor do mundo, sejam eles de qualquer tipo, eles existem, e em qualquer medida também eles existem, mas ali na região acaba o Ocidente classificando como uma região fosse o próprio local que deu errado no mundo todo. Então a gente, diversas medidas assim, a gente também vê muito preconceito, né, com a própria população de lá, a gente vê muitas leituras erradas, e assim, a gente que é estudante de relações internacionais, a gente que está fazendo dicotomia, a gente sabe um bocadinho, mas assim, a gente sabe quase nada, inclusive, a gente não sabe o tanto quanto a gente deveria saber para ter propriedade de falar assim, olha, é assim porque é assado, olha, aqui essa região é problemática por conta disso, a gente prefere jogar tudo dentro de, como você falou, né, dentro de um balaio só. A gente pode, inclusive, pensar, né, o que separa, o que une a região do Oriente Médio. Não sei se existe algum aspecto que vocês queiram trazer para cá. Vejam, isso que você está falando, Adler, de que essa noção de que há uma confusão, né, é uma região bastante diferente, me veio assim, um pensamento, aquilo que a gente discute muito em RI, em segurança, enfim, que uma potência regional, ela poderia facilitar a cooperação em regiões, por exemplo, como o Oriente Médio, né? Que uma potência regional, ela poderia facilitar, né, diminuir os conflitos, talvez, digamos assim. E aí eu acho interessante a gente pensar, já que o nosso episódio, né, ele se propõe a pensar se Israel seria uma potência regional ali, eu acho interessante a gente começar falando o que seria uma potência regional, enfim, né? Quais são os elementos que poderia caracterizar um país como uma potência regional.
E aí, para a gente refletir sobre isso, eu trago dois textos. É um texto do Robert Capel e um texto do Mark Hayler. E eles dois fazem uma discussão em torno desse conceito de potência regional, né, e em torno de Israel, se Israel poderia se enquadrar, né, como um líder naquela região ou não. E aí o Capel, é interessante que ele começa já dizendo que tem muitos conceitos por aí, muitas concepções do que seria uma potência regional, mas que o conceito do Robert Dahl, o Robert Dahl é famoso pelos seus estudos sobre democracia, né? Ele escreveu aquele texto do Poliarquia, enfim. Enfim, o conceito do Robert Dahl ele é o mais influente. E aí, o que é que o Dahl fala, né? Ele traz uma ideia de que uma potência regional ela tem que ser influente sobre outros atores. Ou seja, para ele é importante saber se uma nação ela está liderando ou se ela tem aliados e se tenta moldar ativamente a ordem regional. E é interessante a gente ressaltar aqui que muitas pesquisas sobre esse tema, né, os estudiosos eles têm enfatizado que uma potência regional ela precisa de seguidores. E aí, quando a gente fala sobre Israel nesse ponto, o Capel ele aborda que Israel não tem seguidores, tanto regionalmente quanto globalmente. E que, embora os Estados Unidos eles defendam a existência de Israel como um país independente e tal, o governo dos Estados Unidos não pode ser considerado um firme defensor do governo israelense, digamos assim, né? Ou seja, essa ideia aqui de líder e de seguidores, de hegemon e de seguidores não se aplica a Israel quando a gente olha Israel em seu entorno, né, digamos assim. E aí, partindo disso, vejam que interessante, o Capel ele traz uma noção do que seria uma potência regional que converge muito com o que a gente acabou de refletir sobre a posição do Dahl. Para o Capel, um país aspirante a líder, né, um país que poderia ser pensado como uma potência regional, ele possui poder de decisão que decorre não apenas do seu poder militar, mas também da sua capacidade política de ligação com seus parceiros de cooperação. Ou seja, essa potência regional, ela traz consigo a capacidade de empregar uma mistura de recursos de poder duro e poder brando, que nas relações internacionais a gente chama de hard power e soft power, a capacidade de promover instituições, de fornecer bens públicos, de definir uma agenda regional, a capacidade de construir a cooperação e de arcar com os custos dessa cooperação. E aí, partindo disso, o autor ele vai nos mostrando que Israel ele não é uma potência regional capaz de administrar a ordem regional, ou seja, para ele, Israel é, em certo sentido, uma grande potência, né? Enfim, tem muitas capacidades, a gente vai citar isso ao longo do episódio, né? Israel tem muitas capacidades que a gente olha e, poxa, Israel não é qualquer país, né? Mas assim, que apesar disso, o país falhou em ajudar a construir uma ordem regional ao não fornecer bens e instituições públicas. Reparem que ele ressalta que Israel é o único ator mais poderoso economicamente e militarmente na região, mas que ele não é forte o suficiente para impor a sua vontade aos demais países da região. E aí eu pensei, né, que existe uma dicotomia aqui. Vamos entender um pouquinho essa dicotomia, né? Existem duas, então. O podcast e essa que você vai falar agora. Duas dicotomias, tá vendo só? Ou seja, Israel, vejam, é um país poderoso economicamente do aspecto militar, né? Enfim, do aspecto econômico e militar, mas ele não consegue moldar as decisões dos seus vizinhos, como assim, né? E isso acontece porque, como a gente falou há pouco, é preciso com que um país que tenha anseios em ser líder regional, ele saiba utilizar não somente o seu poder duro, né, não somente a sua força, mas é necessário que ele saiba administrar também o seu soft power. E aqui a gente vai pensar em muitas questões, e eu penso que uma delas é, por exemplo, a questão da identidade regional, enfim. Aí, dá para perceber assim que talvez o soft power de Israel está muito mais voltada para o Ocidente do que para o próprio Oriente, né? Que essa ideia de ele ser o oásis, esse pontinho azul no meio do Oriente, não é só apenas aquela ideia de oásis do tipo do desenvolvimento, né? Porque onde tem no meio do deserto vai ter um lugar de água, vai ter um desenvolvimento ali, mas é esse oásis ocidental, assim. Israel, o soft power dele é
muito voltado nas questões de representatividade. Não que ele seja óbvio, não é a ideia do episódio, assim, trazer ele como o salvador, assim, mas ele vende essa imagem, né? Enquanto os países da volta são bagunçados, são violentos, Israel não. Israel tem uma polícia que é LGBTQIA+, Israel tem mulheres no comando, Israel, então, talvez a gente parar para pensar para quem ele está voltando o soft power dele, né? Talvez ele não esteja voltando esse soft power, essa influência, assim, pro próprio Oriente Médio, né? Que se a gente for parar para pensar, uma potência regional, ela teria que endereçar essa sua capacidade de soft power para os seus vizinhos, né? Para a sua região, que é o que vocês estão falando aí, não acontece com Israel, né? Ele endereça todas as suas forças, digamos assim, para fora, né? Enfim. E aí, quando eu tava lendo os textos, né? O texto do Capel, eu achei interessante uma coisa. Ele traz duas dinâmicas para olhar Israel como uma potência regional ou não. E aí ele traz essas duas dinâmicas e fala um pouquinho das capacidades do país para a gente tentar entender onde é que Israel se enquadra aí. E aí o autor, ele traz a dinâmica econômica e a dinâmica geográfica. E aí vejam, do ponto de vista econômico, olha que interessante. Uma potência regional, ela é caracterizada pelo tamanho de seu mercado e pelo seu dinamismo tecnológico. É uma potência industrial relativamente forte, tem que ser uma potência regional industrial, digamos assim, relativamente forte, e o seu crescimento deve ser pautado pela tecnologia, pela inovação, enfim. Uma outra coisa também que o autor ressalta é que as potências regionais, elas são bastante atrativas para os investimentos estrangeiros diretos. E aí vamos olhar para Israel. A economia de Israel, ela é caracterizada por ter um relativo bom nível de performance, porque o país ele foi forçado a ter uma economia orientada para o mercado externo, né? Olha aí de novo, né? Porque o mercado regional é um mercado amplamente fechado e o mercado doméstico, digamos assim, é muito pequeno, né, para a produção lucrativa das mercadorias israelenses. Então, assim, em termos de produtividade, Israel se aproxima dos países do G7, é um país que é líder em inovações e em inversões. O Israel, é interessante observar isso, ele investe 4,5% ao ano em pesquisa e desenvolvimento, em comparação com a média de 2,1% do PIB gasto pelos países da OCDE coletivamente. Para o público que não está familiarizado com esses termos, né, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, vejam, essa taxa ela é superior também a cada um dos países da OCDE. Vejam, Israel investe mais do que todos os países da OCDE juntos e do que cada um deles individualmente. E para ter ideia, né, pro ouvinte, a OCDE fazem parte, né, da OCDE, o Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, enfim, uma série de países muito, muito ricos, digamos assim, né? É muito interessante isso, né? E a outra questão para a gente olhar uma potência regional é a dinâmica geográfica. E aí os autores ele abordam o seguinte, né? A proximidade de uma potência regional com a região deve favorecer o comércio e o investimento direto. A tese, na teoria, né, é que uma potência regional ela influencia o comércio mais fortemente do que os demais países da região e avança na integração regional devido ao seu próprio crescimento. Não tem nada a ver com o que acontece com Israel, repare. Regionalmente falando, a economia de Israel é bastante isolada. O país ele mantém relações estreitas, relações comerciais, né, com a OCDE, com a Rússia, com a China, e essas relações equivalem a 90% do seu comércio, e somente 5% de suas relações comerciais são com países vizinhos. Então, essa lógica aí de que uma potência regional favorece a integração, a gente pode pensar, será que se aplica a Israel, né? Porque, devido às diferenças políticas e ideológicas com seus vizinhos, é que essas relações comerciais de Israel, né, com o seu entorno são precárias. E outro fator também é que o país ele não é membro de nenhuma instituição regional. E aí, vejam, por ele não ser membro de nenhuma instituição regional lá, ele não pode influenciar nas práticas e nos acordos da região.
Sim, sim. Não, então, e essa questão dessa participação na quesito de integração, né, regional, de, enfim, cooperar com outros países ao redor da região, é muito importante para essa questão que você está comentando sobre ser um líder regional, né? Pensar na União Europeia mesmo, né? Como a Alemanha foi um líder para a construção da União Europeia, o próprio Mercosul, no sentido de tentar construir um líder, no caso aqui o Brasil. Enfim, é relevante, é muito relevante. Quem já viu um pouquinho de integração sabe o quanto é importante essa questão da integração e de participação de blocos, enfim, regionais. Sim. E essa questão de integração, ela está diretamente ligada à questão de uma identidade regional, né? E aí, quando a gente traz essa reflexão para o que a gente chama de Oriente Médio, há um certo problema para aqueles países que aspiram a ser uma potência regional, que é o seguinte: não há, digamos assim, um senso sólido de identidade regional lá. Vejam, é claro que existem instituições que pretendem capturar alguma ideia, assim, algum conteúdo ideacional, de identidade, como, por exemplo, a Liga dos Estados Árabes, a Organização da Conferência Islâmica, mas Israel não pertence a nenhuma delas. Tá complicado, né? Então, assim, esse é talvez o maior obstáculo a qualquer hipotética candidatura israelense à liderança ali naquela região. Eu penso que Israel é um caso muito interessante, porque, como eu falei antes, né? É um país, assim, que não é qualquer país, né? É um país que tem muitas capacidades econômicas. O sistema educacional, por exemplo, lá se destaca. O uso da tecnologia, que ajuda a desenvolver um sistema de saúde, um setor agrícola muito avançado, quando comparado a outros países. Mas, assim, na prática mesmo, no frigir dos ovos, nada disso foi convertido no tipo de influência política positiva, digamos assim, né, que pode ser usada para influenciar as políticas ou a composição de outros governos lá no Oriente Médio. Eu lembro que quando a gente estava construindo o nosso episódio aqui, o nosso roteiro, eu lembro que Thaís havia mencionado um fato importante que particularmente eu não lembrava, assim, não recordava, que era do Pegasus. Eu achei importante a gente falar sobre essa questão, assim, mesmo que seja superficialmente, Thaís, falar sobre isso, porque é muito relevante, assim, é muito, inclusive, assustador, né? O Pegasus, ele é um software que ele espiona a vítima, só que sem nenhuma ação dela. Ela não precisa clicar em nada. A gente fala de cavalo de Troia, que cliquei em tal link. O Pegasus não, ele entra no sistema, no celular. Não tem nada que a vítima fez para isso acontecer e que ela consiga perceber isso. E a gente viu falar desse software aqui no Brasil por conta de alguns eventos que aconteceram na política doméstica daqui. E é interessante pensar nisso, assim, o quanto essas tecnologias estavam sendo compradas por outros países e ela é de origem de Israel. E outra coisa que a Maria Milena estava comentando e eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, é talvez o quanto o conflito Israel-Palestina é caro para Israel, né? Talvez essa questão dos países serem relutantes a ter uma boa relação com ele se dá muito por isso, assim, né? Os países têm mais uma ligação com a Palestina por conta de todo o contexto histórico, a etnia, as religiões, enfim, do que propriamente com Israel. Então isso é muito caro para eles. Tanto que com essas proximidades que estão tendo agora entre Israel e Arábia Saudita, Emirados Árabes, alguns países já pontuaram isso. E até mesmo a mídia saudita colocou essa questão de eles estarem se aproximando da entidade sionista, que seria Israel. Então, tem essa questão, assim, por exemplo, Israel tem uma rivalidade muito grande com o Irã, e Irã é um grande defensor da Palestina também, de certa forma, da libertação da Palestina. Então, eu acho que também tem essas questões, assim, que acabam sendo caras a Israel. E isso que você falou, Thaís, é exatamente algo que eu queria tocar. Essa questão da identidade, tanto Israel como os outros atores, é algo assim, muito forte lá, porque Israel mesmo, ele se vê como, digamos, um estrangeiro regional, né? Não há um senso de pertencimento do país ao Oriente Médio. E os outros países vê Israel como o outro por excelência, porque
por causa daquela declaração, né, de Israel, que Israel se declara como o Estado do povo judeu. Né? Então há esse conflito de identidade aí. Israel como diferente, como outro. Né? Não só do ponto de vista dos outros países, dos seus vizinhos, mas o próprio país se vê assim. E por mais que agora com esse governo Biden a gente não veja tanto matérias sobre o Oriente Médio relacionado aos Estados Unidos, como tinha com o Trump, a questão de colocar, né, a capital em Jerusalém, enfim, tirar de Tel Aviv, a gente consegue ver que também indiretamente tem essa influência, né, tem esse aval dos Estados Unidos. Nesse ano, a Veja publicou uma matéria sobre uma aproximação importante. A Arábia Saudita permite tirar voos diretos de Israel, que não tinha, né? Tinha que ir para a Jordânia, enfim, tinha todo esse contexto. E aí quem falou, um dos presidentes de nações que falou positivamente desses novos acordos foi o Biden. Ele coloca que essa decisão da Arábia Saudita pode ajudar a impulsionar a integração de Israel na região, que é bem o que a Maria Milena, o Adler vinham falando, assim, dessa tentativa de se colocar como um líder regional. Sim, o próprio autor, o Heller, como Maria Milena já tinha citado ele, no texto ele acaba dividindo, né? Ele coloca como 3 regiões ali, ele acaba separando, ele dá o nome de Eixo da Resistência, Bloco Conservador e o da Irmandade Muçulmana. Então, e cada um desses eixos e blocos, melhor dizendo assim, desses grupos, né? Cada um desses grupos acabaria tendo um líder, né? E os seus seguidores, né? Acaba não identificando necessariamente um só líder para esse apanhado de grupos, de países, perdão. É isso, acho que essa questão do que como se vende Israel, pelo menos para cá para o Ocidente, particularmente para cá para o Brasil, antes de você aprofundar e saber um pouco mais sobre o país, o que se vende é isso, é a democracia que deu certo no Oriente Médio, é o país que tem tecnologia, é o país como Thaís falou, que tem uma polícia LGBTQIA+, e por aí vai. Então, tipo, o que se vende para o mundo é uma imagem muito legal, uma imagem muito positiva. Infelizmente, na minha particular opinião, é apenas uma imagem, e para a região é uma outra imagem que é ainda mais negativa, e ainda se afasta ainda mais da realidade do que está ali ao seu redor, ao seu entorno. Sim, e você falou agora do Brasil, e é interessante que para o Brasil não se vende apenas essa imagem, assim, né, apagando a narrativa palestina, a violência que eles sofrem, mas também se vende uma imagem a partir da religião, né, que a gente viu muito, muito presente nos anos que se passaram, assim, essa ideia de religiões protestantes, neopentecostais, enfim, terem uma ligação com Israel numa ideia mais religiosa, numa interpretação bíblica, enfim. E aí a gente vê o quanto no Brasil também tem essa outra visão que talvez não tenha em outros países, né? Além de ser uma democracia, em certa medida, enfim, no Oriente Médio, essa ideia pink, né, de um Estado, também aqui no Brasil teve essa outra visão que é muito interessante, que daria vários outros episódios, como a questão que se instaurou no Rio de Janeiro, o Complexo de Israel, essa ideia religiosa, essa interpretação distinta de algumas outras coisas, assim, aqui no Brasil ocorreu esse fenômeno. Sim. E nas relações internacionais, assim, já caminhando quase para o nosso fim de episódio, eu acho que já falamos bastante sobre esse assunto. É claro que a gente não esgotou, daria para a gente falar horas e horas, inclusive. Acho que tem muito mais coisa para se falar sobre isso. Mas caminhando assim para o bloco final, tem uma questão nas relações internacionais que todo internacionalista tem que ter um pouco dessa noção de que nem sempre o que tem ali como poder nominal, né, o que tem ali como poder escrito no papel, digamos assim, acaba se tornando prática, né? A gente falou isso ao decorrer do episódio, Maria demonstrou vários exemplos, a Thaís também falou outros exemplos, inclusive na questão tecnológica do Pegasus e por aí vai. Nem sempre esse poder que você tem no papel, que você tem lá no seu hangar, digamos assim, de aviões, de armas, nem sempre ele se demonstra, nem sempre ele parte para a prática dos países, né, das relações internacionais. Então, eu queria
trazer para cá, para esse último momento, uma opinião nossa, né? Querendo ou não, a gente acaba tendo esse papel também, assim, do quanto Israel consegue transformar capacidade em, de fato, liderança, capacidade em, de fato, poder prático, e se isso e depois, né, inclusive, uma outra pergunta é se isso realmente demonstra que ele é líder ou não regional. E aí, como é que a gente poderia terminar esse episódio? Qual a opinião de vocês, assim, com relação a isso? Maria, quer falar? Eu quero. Essas capacidades de Israel que poderiam ajudar ele a ser um líder lá, elas, na verdade, não se converteram em influência, né, digamos assim. Serviram para outros fins, para conter danos à segurança do país, né, a interesses políticos que têm sido particularmente evidentes na esfera militar. Então, eu concordo com você, Adela, essa questão de que nem sempre, né, o que está escrito, né, é o que acontece na prática. Na teoria é uma coisa, né, na prática é outra. Eu também penso que é isso, assim, tipo, talvez ele tente, ele fique tentando com o tempo, ele tá conseguindo uma abertura, né, hoje é a Arábia Saudita, amanhã pode ser o Catar, pode ser outros países, assim, então é uma tentativa, até porque não é muito do estilo de Israel ficar ao esmo, né, ficar na maré, assim, ele é um estado que, como a Maria Melina trouxe, ele traz um desenvolvimento, nem que seja para dentro de si, mas que de início ele não consegue se colocar, não tem essa identidade. E isso é interessante, por mais, como a gente já trouxe em todo o episódio, por mais que seja heterogêneo, Oriente Médio, mas de certa forma ainda tem algo que os liga, né? Seja a etnia, seja a história, seja a religião. E o próprio Israel não se coloca nessa tentativa. Talvez quando se analisar a conjuntura e ele perceber que deva ter de alguma forma, nem que ele não acredite, né? Porque na política a gente fala isso, assim. Não é eu falo A, não significa que eu creia em A, mas talvez A me dê um bom resultado. Então acho que talvez falte a Israel analisar isso, do tipo, eu não quero me ver como Oriente Médio, eu sou uma potência do Ocidente, enfim. Mas talvez vender essa narrativa seja importante para tu se colocar lá. Então, enquanto não tiver esse acordo, assim, essa construção, ele vai ter que, não lutar no sentido de briga, mas ele vai ter que dialogar com países como o Irã, como o Iraque, como outros que já vêm há um bom tempo tentando se colocar como liderança e não conseguem, né? Para mim eu vou tentar fazer um meio contraponto, apesar de concordar em muito com vocês. Um contraponto para tentar me apegar, inclusive, à nomenclatura das coisas. Eu acho que realmente o papel, o nome, né, liderança, a questão de liderança, ela envolve muito desse poder, tanto brando quanto um poder um pouco mais duro. Ele tem que saber o momento em que usar cada um, e com isso as pessoas acabam a ter seguidores. Você ganha seguidores não forçando eles a te seguirem, mas que eles, por conta própria, tenham essa vontade de seguir você. Então, isso demonstra que Israel não é um líder regional, ele não de forma alguma, tem esse papel de líder regional. Agora, sim, eu não acho que, em medida nenhuma, ele dá ponto sem nó. Eu acho que, como o Thais falou um pouquinho agora no final da fala dela, eu acho que é uma intenção dele, de fato, se afastar dos países da região por interesse com o próprio Ocidente, por interesse com outras relações. Aqui cabe destacar a relação dos Estados Unidos com Israel. Então, nesse sentido, eu acho que ele acaba se tomando um caminho que é um caminho um tanto quanto estranho para a gente, estranho para o mundo contemporâneo, que vê cada vez mais a busca pela cooperação. A gente vê inúmeros estados e países aí procurando a cooperação por meios mais brandos. Isso acaba dando mais legitimidade a cada passo que cada país dá, mas Israel busca meios que não são os meios contemporâneos, digamos assim, são os meios tradicionais, aqueles meios antiquados, assim, em certa medida. Então, eu acho que até o momento dá certo, porque ele vive em isolamento ali da região. Vamos ver até onde vai dar. A questão é que também a gente tem que entender que a região não oferece tantos perigos ainda para a política que ele propõe. A partir do momento em que a região acabar cutucando ele e pisando no calo e impossibilitando que ele tome esse tipo de política, acho que ao decorrer do tempo ele tende a mudar.
pelo menos minha opinião. Se não mudar, aí a gente vai ver um caos ali na região, um caos bélico na região. E a gente tem que pensar também se ele quer ser um líder regional lá, né? Se quer ser uma potência regional lá. Né? A gente discutiu o episódio todo, mas não sei, me parece que não. Porque eu não vejo esforços, pelo que eu pude notar, eu não vejo esforços do país em tentar formar seguidores, que é algo que um líder precisaria, né? Não sei, me parece que não é muito o desejo de Israel, pelo menos por agora, ser um líder lá. Não sei, fica aí o questionamento. E talvez seja isso, assim, talvez seja mais lucrativo para eles continuarem se mantendo como muito próximo aos Estados Unidos, não se vê como região. É questão de lucratividade, o quanto eles se desenvolvem, até porque os outros países podem não terem boas relações, no sentido de amigáveis, enfim, mas nenhum deles, por exemplo, fez algo efetivo para acabar com a colonização israelense em território palestino, sabe? Que talvez seja algo que pegue no calo deles. De certa forma, ele está lá, o Israel está lá e os outros países na volta é aquilo. Tu não mexe comigo, eu não mexo contigo, a gente finge que não se conhece. Então, e talvez seja mais lucrativo assim. É bem como Maria Milena colocou, talvez não seja uma ambição deles no momento. Sim. Eu acho que o episódio se caminha pro fim agora, de fato. Foi acho que excelente episódio. Acho que queria dar parabéns a Thaís, a Maria Milena por ter feito ter colocado na mesa, digamos assim, todas essas informações que acho que são muito úteis e são de muita reflexão. Eu fico aqui, deixo a pergunta aqui para o nosso ouvinte. E aí, o que você acha? Você acha que Israel é uma potência regional, é um líder regional? Você acha que, em certa medida, a política externa do Israel está sendo feita de forma correta, inteligente, ou ele deveria mudar? Enfim, acho que o episódio finalizado, né? Acho que assim nós damos tchau para os nossos ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Em todas as redes sociais é Dicotomia_Cast. E é isso, até uma próxima. Obrigado, viu, Maria? Obrigado, Thaís. Até uma próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau.